Olá, meus queridos alunos, Colégio Portugal, turma 701, né? Vamos dar seguimento aos nossos estudos. Eu vou estar usando aqui este canal, né, através do link que eu vou colar sempre lá na Agenda Edu, para vocês assistirem, né, um pouco da explicação do livro, para podermos desenvolver nossas atividades, né? A gente sabe que o mundo está paralisando aí por conta, né, dessa pandemia, mas a escola não parou. E vamos seguir juntos aí para fazer o melhor possível para a gente manter nossas atividades em dia. Então, no volume 1 do capítulo 3, ele vai falar sobre, né, os aspectos naturais do clima e a vegetação. E a gente entende o seguinte, né, que a vegetação e o clima, eles estão totalmente associados. Existe uma forte relação entre esses dois temas, em que um acaba dependendo do outro em relação a uma área. Ou seja, aqui na página 38, inclusive quero que vocês até destaquem aí no livro de vocês, né? Utilizem o livro juntamente comigo, aí da sua casa, e você vai perceber que esse texto está querendo nos mostrar que uma das características, né, um dos fatores que exerce, né, uma grande influência sobre a condição climática é justamente a altitude, porque a altitude, quanto mais ela vai variando, ela vai mudando a temperatura. E em áreas que são áreas muito elevadas, ocorre de ter, né, a questão, né, da temperatura cair, ou seja, são temperaturas mais baixas. Áreas mais elevadas são mais frias. Para quem já foi até aqui para Petrópolis, né, inclusive a família real resolveu se instalar, né, nessa grande altitude que temos aqui no Rio de Janeiro por conta do calor. Então, no período, né, que nós tínhamos aqui no Brasil de verão, era a casa de veraneio deles, né, lá em Petrópolis, porque quanto mais alto a temperatura é menor. No caso da maritimidade, vocês podem até destacar esse título aqui, podemos dizer que a maritimidade ela influencia muito por conta da umidade que o mar traz para as áreas continentais. O continente, por sua vez, ele aquece muito mais rápido, né? A temperatura dele fica mais elevada com mais facilidade, mas também, ao mesmo tempo, ele esfria mais rápido. Então, são outras condições que um fator que já vai influenciar diretamente no clima de uma região, por conta se ela for banhada pelo mar ou não, pela quantidade de umidade que vai chegar das áreas marítimas. Então, as cidades que estão, né, próximas ao mar, elas sofrem uma menor variação, né, térmica, porque a umidade ela consegue preservar um pouco mais essa variação de temperatura. Já ao contrário, nas áreas distantes do mar, que é onde a continentalidade, por aquecer mais rápido e esfriar mais rápido, vai gerar uma mudança térmica maior. E aí, no finalzinho da página 39, a condição do relevo, que também, de acordo com a altitude, ele pode até impedir a passagem de algumas massas de ar. O livro até coloca aqui para a gente, né, a questão que é justamente a situação que acontece no Nordeste brasileiro. Ou seja, lá existe o Planalto da Borborema, por ter uma elevação maior, né, ele impede que as massas de ar elas atravessem o Planalto da Borborema. Então, acaba ficando nas primeiras áreas, que inclusive são conhecidas como, né, a área da Zona da Mata, que recebe mais a influência marítima. Então, a parte do sertão nordestino, ele fica com aridez maior. Não chega, não atravessa esse planalto da Borborema, não tem força para as massas de ar ultrapassarem, então fica uma região muito mais seca. Nessa ilustração aqui, temos aqui as influências vindo marítimas, né, das massas de ar, e aí se chocando em grandes elevações,
acaba provocando as chamadas chuvas orográficas, ou seja, chuvas de relevo, que elas se chocam e aí elas não conseguem, elas ficam armazenadas, né, na costa do relevo, que tem uma certa altitude que impede a passagem. E as outras áreas ficam secas, como o do Planalto da Borborema, como falei, no Nordeste brasileiro. As massas de ar e a latitude, né, que as massas de ar são as porções do ar atmosféricos que se deslocam levando as características da temperatura de seus locais de origem. Então, cada massa de ar ela é composta, né, pela origem dela. Ou seja, se ela vier de uma área muito fria, ela vai ser uma massa de ar muito fria. Se ela vier de um local muito quente, e assim sucessivamente, vai ser uma massa de ar quente. E elas vão se deslocando conforme, né, a variação, né, justamente da força e da pressão, né, que é exercida sobre elas. E com isso, com esse deslocamento, elas vão dando a algumas regiões, né, uma características sólidas, né, como a latitude, que tem uma influência direta sobre isso. Como vou dizer isso em explicação para vocês? Lembrando lá no conteúdo do 6º ano, né, a latitude são aquelas linhas paralelas que cortam todo o nosso planeta. E aí, através da latitude, né, que é o ponto zero que está próximo à linha do Equador, tem a influência das zonas térmicas. Quanto mais próximo da linha do Equador, são áreas mais quentes. Então, por isso que, inclusive aqui no mapa do Brasil, né, tá com essa cor aqui mais para o vermelho, porque justamente é aonde tem uma temperatura maior por estar próxima aqui, ó, a linha do Equador que está cortando, né, os dois mapas, tanto no verão quanto no inverno no Brasil, porque nós temos no Brasil um país que está na faixa da zona climática intertropical. Então, as massas de ar que vêm daqui, praticamente durante todo o ano, são massas de ar muito mais quentes do que frias. E aí temos a influência de outras áreas, como aqui da região sul, né, a massa tropical atlântica, a massa tropical continental, né, e aqui no Nordeste a massa equatorial atlântica, que vem, né, da região daqui do Oceano Atlântico. Ou seja, só observem a legenda do mapa que vocês vão conseguir visualizar de onde está vindo cada massa de ar dessa. Bom, tipos de clima do Brasil, na página 41. Sabemos que o Brasil ele tem um território com uma grande extensão. Conforme o mapa aqui está mostrando para a gente, o território brasileiro ele apresenta, né, uma extensão territorial que ele é o 5º maior do nosso mundo. Ou seja, no sentido norte e sul e no leste e oeste, ele tem mais de 4.000 quilômetros de extensão. Então, o território nacional ele é dividido, né, em muitas partes, inclusive o IBGE dividiu ele em 5 regiões para facilitar o seu planejamento territorial, e não poderia ser diferente na questão do clima. Temos diversas formas de relevo, como nós vimos, é uma das influências, temos diversas linhas de latitude que cortam o território, e com isso também vamos ter tipos de vegetação diferentes, e aí acaba influenciando nos tipos climáticos. Aqui na página 41 tem 2 perguntinhas para vocês, né, responderem aí, que no caso o livro coloca como pessoal, mas que na verdade é em relação ao estado que nós vivemos. Bom, e mais embaixo ele começa a destacar cada tipo climático que nós temos. Então, quero que vocês, né, em casa, aí com calma, vocês façam bem a leitura de cada tipo climático desse aqui, que o equatorial úmido corresponde mais, né, à parte da floresta amazônica, onde acontece o processo de evaporação das árvores, que é chamado de evapotranspiração. E aí, com isso, existe muita umidade sendo jogada para, né, a atmosfera e forma muitas nuvens, então ocorre um efeito de chuva e acaba dando muita umidade nessa área, né? Existe também, na página 42, o equatorial semiúmido,
é aquele que está mais à faixa no extremo norte do país, então a intensidade de chuvas não é mesmo, ela tem uma diferenciação do equatorial úmido. Temos o clima tropical, que é o mais abrangente e o que predomina no Brasil inteiro, né, mais na parte central do país, abrangendo até nós mesmos, aqui no nosso Rio de Janeiro. Nós temos o clima tropical de altitude, que serve para caracterizar, né, aquelas áreas, né, principalmente no sentido leste-oeste do território brasileiro, né? Então nós temos aí uma relação, né, de altitude mais elevadas, que algumas até ultrapassando os 1.000 metros de altitude, tá? O clima na página 43, que é o tropical semiárido, que ele é mais característico da região Nordeste, né? E um destaque em especial para o sertão nordestino, é onde existe uma baixa quantidade de chuva durante o ano, né? Uma precipitação que ela varia em cerca de 800 milímetros ao ano, né? Então isso é uma quantidade muito pequena de chuva, né? A quantidade de chuva acaba influenciando diretamente na umidade. E o clima subtropical, que é o mais característico da região sul, é onde tem as temperaturas mais baixas, né? A latitude ela é mais elevada nessa região do Brasil, então ela recebe as influências, né, vindas mais da parte das massas polares do sul, então isso acaba dando ali temperaturas bem mais baixas no nosso país, na região sul. E para finalizar, aqui na página 45, nós temos algo que se chama climograma. O climograma, a linha sempre vai ser temperatura, tá? Medição de temperatura, que é medida em graus, ou seja, está aqui do lado de cá, né, do lado direito do seu vídeo. E na precipitação, ela é medida em milímetros, ou seja, vai nessa escala maior aqui. Precipitação, milímetros, corresponde à chuva, que são as barras. Então, aqui embaixo tem os meses do ano. De um lado marca o valor da temperatura e do outro lado marca o valor milímetro, que é de chuva, de precipitação. E aí, então, nessa atividade aqui, vocês podem tentar fazer aí, como o gráfico lá em cima está mostrando. De um lado aqui temos a chuva, que são os milímetros, e aqui a temperatura. Então, no mês de janeiro, com a temperatura 27 graus. Então, eu venho aqui na linha do 27 e vou marcar, né, aqui. Né? E vou chegar na precipitação, que é a chuva, é de 8. Então, está indo logo para o 20, que é a precipitação do lado de cá. Então, mais ou menos, nada é exato, mais ou menos aqui no meio daria 10, a gente coloca mais ou menos no meio, coloca aqui a barrinha da chuva. Aí eu vou montando a linha e vou montando a chuva, tá ok? Conforme o exemplo que está aqui em cima desse climograma aqui. Barrinha sendo chuva e linha sendo temperatura, de acordo com o valor de cada uma. Respondam também a página 46, essas perguntinhas aqui. E façam a leitura, né, dos domínios morfológicos de cada parte do Brasil, tá? Que todos eles vão vir aqui embaixo, indo sendo característico de cada parte aqui do nosso país. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.